Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Se você terminar essa exposição de Atos e você não entender isso, desista. É uma das mensagens mais importantes do livro de Atos para todos aqueles que querem seguir o Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, existe uma matéria, até meu amigo Rodolfo está ali, ele está se formando. Acabou já, Rodolfo, a faculdade? Quase, né? Rodolfo está se formando em filosofia. A filosofia, ela nasce com homens querendo refletir sobre a essência da vida, sobre a verdade. E é muito interessante que ao longo da história, existem perguntas que quase todas as gerações têm feito. Uma dessas perguntas é: qual é a verdade? Você encontra esse pensamento, esse questionamento ao longo das gerações. Outra pergunta que a gente sempre faz, cedo ou tarde, é de onde é que a gente veio, né? De onde nós viemos. Até aqueles que são ateus. Há também uma outra pergunta que diz assim: qual é a verdadeira religião? Faz parte da essência do ser humano essas questões mais profundas. Conforme a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo, a gente vai lidando com as questões da vida, essas perguntas vêm à nossa mente, ao nosso coração, uma hora ou outra. Mas tem uma pergunta especial que também é feita, que é o tema da nossa conversa hoje à noite. Em determinado momento da vida, quando a gente vai amadurecendo, virando adulto, vem aquela pergunta que angustia o nosso coração e alguns vêm mais cedo, né? Qual é o nosso propósito? Para que a gente está aqui? Para que eu existo? Para que eu fui criado? É interessante que há um livro da Bíblia que trata exatamente dessa questão, que é o livro de Eclesiastes. O livro de Eclesiastes, possivelmente escrito por Salomão, é um livro que se propõe a investigar qual é o verdadeiro motivo para a gente viver. E ele se propõe e se entrega a várias formas, vários propósitos de vida, e ele vai se decepcionando um por um com os propósitos que ele vai encontrando. Eles não satisfazem, eles não são completos, né? Salomão fala que é como correr atrás do vento. Ou seja, é uma coisa inútil, é coisa de louco. Então, assim como Salomão, no início do seu livro ali de Eclesiastes, as pessoas têm um defeito na busca por propósito. Nós temos um defeito. Que nós tentamos encontrar esse propósito em nós mesmos. Nós achamos que a busca pelo nosso propósito é uma jornada de olhar para dentro de nós mesmos, do nosso coração, da nossa mente. E por conta desse pensamento, muitas pessoas acabam encontrando o seu propósito em um determinado prazer que elas têm. Se elas gostam de um determinado hobby, elas dedicam a sua vida àquele hobby. Se elas gostam de exercício físico, elas gastam a sua vida em exercício físico. Se elas gostam de aposta, elas gastam a vida dela apostando, e assim vai. Elas encontram alguma coisa que lhes dão prazer, pode ser em filme, pode ser em revista em quadrinho, pode ser em desenho, pode ser tantas coisas, em trabalho, em dinheiro, sexo, de tudo. Elas veem aquilo que lhes dão prazer e transformam aquilo em propósito. Já outros procuram uma causa maior, algo sacrificial, algo altruísta, pelo qual dedicar as suas vidas focando nos seus valores. Mas há alguns que estão debaixo de tantos sofrimentos que eles estão completamente perdidos de qual é o seu propósito. A gente vai trabalhar hoje, junto com o livro de Atos, na ótica de Deus. O que é aquilo que alimenta e que viceja no nosso coração? Qual é o propósito que Deus elaborou para nós? Então vamos abrir as nossas Bíblias em Atos, capítulo 5, a partir do versículo 33. Atos 5, a partir do versículo 33. A palavra de Deus nos diz o seguinte: eles, porém, ouvindo isso, se enfureceram, queriam matá-los. Mas levantando-se no sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, mandou que os apóstolos fossem levados para fora por um momento. Então disse ao sinédrio: israelitas,
Tenham cuidado com o que vão fazer a esses homens, porque algum tempo atrás se levantou Teudas, dizendo ser alguém muito importante, a qual se juntaram cerca de 400 homens. Mas ele foi morto. E todos os que lhe obedeciam se dispersaram e foram reduzidos a nada. Depois desse, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este foi morto, todos os que lhe obedeciam foram dispersos. Neste caso agora, digo a vocês, não façam nada contra esses homens. Desde que vão embora, porque se este plano ou esta obra vem de homens, será destruído. Mas se vem de Deus, vocês não poderão destruí-los e correm o risco de estar lutando contra Deus. Os membros do Sinédrio concordaram com Gamaliel. Então chamaram os apóstolos e os açoitaram e ordenaram-lhes que não falassem no nome de Jesus e os soltaram. E eles se retiraram do Sinédrio muito alegres por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, nós te louvamos, nós te engrandecemos pela tua graça, pelo teu amor derramado sobre nós, meu Pai. Senhor Deus, abre os nossos olhos, abre o nosso coração para que a gente possa estar compreendendo, ó Pai, as tuas sagradas escrituras. Para que o Senhor possa estar nos ensinando o desafio que o Senhor trouxe para nós aqui de vivenciar. Muito obrigado, Pai, pela riqueza da tua palavra, Senhor Deus, para nos instruir ainda hoje. Em nome do teu filho amado Jesus. Amém. Meus irmãos, a gente tem visto o crescimento gigantesco da igreja no seu início. Parece uma coisa assim fácil, viver a igreja, fazer a igreja crescer, porque no primeiro sermão de Pedro se converte em 3.000, no segundo sermão de Pedro se converte mais 2.000 ou mais 5.000, a discussão é longa. E a igreja partilhando, tendo um só coração, perseverando na doutrina, perseverando na oração. E Pedro e João já haviam sido presos uma vez por conta do Sinédrio. Foram ameaçados, e soltos, mas eles deixaram claro que eles não iam cumprir aquilo que o Sinédrio estava pedindo para eles, e eles de fato não cumpriram. Eles continuaram anunciando o nome do Senhor Jesus, eles continuaram divulgando, e por conta da dedicação dos apóstolos, dos crentes e do poder extraordinário do Espírito Santo, a igreja continuava crescendo. E no versículo 5, no texto anterior a esse, nos mostra que o Sinédrio prendeu os apóstolos de novo, agora não só 2, mas todo mundo. Estavam pregando no templo, prende todo mundo. Aí o anjo chega no meio da noite, solta todo mundo. Aí o Sinédrio se reúne para julgar os apóstolos, fala, busca lá, mas não tem ninguém lá. Como assim não tem ninguém? Não tem ninguém. Só eles estão lá no templo pregando. Eles são soltos, o anjo manda eles voltarem para o templo e voltam a continuar pregando. E aí os guardas têm que irem lá e trazer eles de novo para o julgamento. E eles vão. E quando eles chegam diante daquele julgamento, eles pregam mais uma vez quem é Jesus Cristo, o que os judeus haviam feito com ele e que eles precisavam se arrepender, que Jesus Cristo era o único meio para que eles pudessem ter os seus pecados perdoados. E aqui nós vemos o que aconteceu depois da fala de Pedro. O que é que eles realmente fizeram? Qual foi o parecer daquele julgamento, daquele tribunal que se armou ali, que era um tribunal que já havia matado Jesus? O versículo 33 deixa claro o que é que estava no coração deles. A intenção e o desejo do coração deles era matar os apóstolos. Já matamos Jesus, agora inventaram essa história de ressurreição, então vamos fazer o seguinte, mata os apóstolos também. Quem aparecer com essa historinha, a gente manda matar também. Mas aí, Deus levanta Gamaliel para, de alguma forma, proteger os apóstolos. Gamaliel era um rabino, um mestre muito respeitado. O avô dele era um homem chamado Eliel, e ele fundou a escola que é chamada a Escola dos Fariseus. Se você começa a ler no Novo Testamento, começa a ver os fariseus, eles eram formados numa escola que o avô de Gamaliel havia fundado. Paulo, ao dar as características, de como ele era um homem com uma boa formação, ele fala que ele foi educado aos pés de Gamaliel. Como se fosse assim, um dos melhores professores
na lei judaica é Gamaliel. Eu fui educado por ele. Eu fui ensinado por ele. E como conselheiro ali do Sinédrio, ele coloca aqui como uma opinião, né, que ele não estava ali no julgamento, mas ele está aconselhando, né? Ele dá a sua posição. E aí ele cita duas situações com Teudas e com Judas, que são homens difíceis historicamente da gente definir. Mas o que acontece é o seguinte, na época em que Jesus veio, ali no primeiro século, o século anterior a Jesus, a expectativa messiânica de que o Messias viria salvar o povo judeu, principalmente do jugo romano, era algo muito latente, era algo muito que pulsava no coração do judeu. Essa expectativa de que o Messias estava próximo, que o Salvador viria. Então, alguns homens apareceram se autoproclamando os Messias antes de Jesus. E eles conseguiram juntar alguns seguidores, vamos dizer assim. Existe um historiador antigo da época do primeiro século chamado Josefo, que é um historiador judeu, que ele conta a história de um Teudas, que possivelmente é esse Teudas que está aqui no capítulo 5. E Josefo fala que Teudas se autoproclamou profeta e que ele começou a reunir os seus discípulos e ele prometeu aos discípulos que eles iam atravessar o rio a pé sem se molhar. Parecendo ali com a história de Moisés, com a história de Josué, onde o mar e o rio se abriram, né, e eles puderam atravessar. E aí, quando começam esses movimentos dentro do Império Romano, de muita independência, o Império Romano não deixava barato isso. Então, o Império Romano foi lá e matou Teudas. Quando ele foi morto, seus discípulos foram embora. Eles se dispersaram. E aí, Gamaliel também cita a história de Judas. Judas, a gente já tem um pouco mais de embasamento histórico para poder falar sobre Judas. Historicamente, a gente sabe que houve 2 recenseamentos, um na época de Jesus, né? Aquilo ali no nascimento de Jesus, e outro no ano 6. E esses recenseamentos eles envolviam a recontagem do povo, para que o Império Romano soubesse o tamanho da sua população, para que o Império Romano soubesse qual era o tamanho dos homens, da quantidade de homens que ele podia contar para o seu armamento, e também, principalmente, para poder colher impostos. Saber quem é quem tem o quê, para poder pagar imposto. Então, era um momento onde as pessoas ficavam tensas por conta dessa cobrança de impostos, né? Então, iniciou-se no século VI um movimento rebelde contra essa taxação. E aí, Judas liderou essa pregação. Ele dizia que só Deus era rei. Logo, tributo, imposto deveria ser pago somente a Deus. Qualquer dinheiro, qualquer tributo que você paga sem ser para Deus é blasfêmia. Olha, isso dentro do Império Romano. Então o Império Romano, obviamente, não gostou dessa postura, né, de Judas, e assim como ocorreu com Teudas, ele acabou matando Judas. Mas, diferente um pouco do movimento de Teudas, o de Judas durou um pouco mais. Ele virou um movimento que é conhecido como Zelotes, que eram homens e mulheres que achavam que tinham que trazer de volta a glória de Israel pela força. É interessante que um dos discípulos de Jesus é dito que ele era Zelote. Simão era chamado de Zelote, fazia parte desse povo que tinha essa mentalidade. O que é que Gamaliel está querendo trazer com esse exemplo de Teudas e de Judas? Está dizendo, olha, líderes populares, falsos profetas, não são novidades. Não é uma coisa nova. E o que a história está provando para a gente é que quando eles morrem, seus seguidores vão embora. Eles estão ali reunidos em torno daquela liderança carismática ali, pelos seus valores, pela sua pregação, pela sua coragem. E por muitas vezes, quando eles morrem, eles se dispersam. Então, é como se Gamaliel estivesse dizendo assim, tenham paciência. Vai acontecer a mesma coisa. A gente já matou Jesus. Vai ter um soprinho ainda aí, mas vai acabar. Gamaliel entendia que o movimento revolucionário, sem poder político, eles não eram uma ameaça. Eles já tinham Roma para poder dar conta disso daí. Então, era melhor tolerar do que tentar aniquilar. Deixa esse negócio aí. Não mexe nesse negócio, não. Vai acabar botando mais lenha na fogueira. Então, Gamaliel defendia, né, essa visão de que a história é cíclica, né? Que o que aconteceu sempre vai acontecer e vai acontecer de novo. E talvez ele estivesse levantando a ideia que eu disse, olha, vocês fizeram alguma coisa com esses homens.
Jerusalém já está toda espalhada com essa doutrina deles, que a gente já viu aqui no texto. Vocês vão e pegam e matam esses caras. Vocês vão transformar ele em heróis. Aí o que possivelmente já ia morrer, vocês vão ressuscitar. Vocês vão dar mais força ainda para ele. E muitas vezes isso ocorre, né? No aspecto até político, né? Você quer matar alguém, aí mata o líder, né? Você acaba crescendo o movimento porque você transforma aquilo ali num herói, num mártir, né? Então poderia dar mais força ainda para o movimento. Mas tem uma coisa curiosa na fala de Gamaliel. No versículo 39, Gamaliel fala assim: mas se vem de Deus. Então, Gamaliel, ele levanta uma possibilidade. Só olha, existe a possibilidade disso que vocês estão tratando não vir de Deus. Mas existe a possibilidade de ter vindo de Deus. Se vier de Deus, pode meter lapada. Não vai acabar. Não destrói. Você não consegue. Por que você não consegue destruir Deus? Você não consegue ganhar de Deus. Você não tem como ir contra Deus. O conselho de Gamaliel, ele foi tão ponderado, tão sábio, né? Que eles acataram, pelo menos em parte, né? Eles acataram aquele conselho ali de Gamaliel. Mas será que o conselho de Gamaliel, ele é verdadeiro? Aí isso aqui faz uma distinção que é importante a gente fazer na Bíblia. Às vezes, quando a gente está lendo a Bíblia, a gente acha que tudo que está na Bíblia é a opinião dela. Veja a diferença. A Bíblia está registrando a opinião de Gamaliel. Não está dizendo que essa opinião de Gamaliel é a opinião de Deus. O que é que a gente precisa entender? Literalmente, tudo que não vem de Deus acaba? Quanto tempo dura o que não vem de Deus? Muitas vezes, há muitas coisas que não vêm de Deus e dura muito mais do que a gente gostaria. Ou até que a gente nem viu o fim ainda. Então, há muitos planos ruins, há muitos planos humanos e há também muitos planos diabólicos que demoram e demoram muito tempo. Há muitas coisas falsas que duram muito tempo. Você encontra uma religião na Índia que é chamada de hinduísmo. O hinduísmo cultua milhares de deuses. Segundo a palavra de Deus, o hinduísmo está errado. Existe desde quando? Desde o século VI a.C. Islamismo está aí assumindo proporções gigantescas. Segunda maior religião do mundo, só perde para o cristianismo. Existe no mundo desde quando? Desde o século VIII. Não vem de Deus. Mas está durando. Então, não necessariamente tudo que vem de Deus é destruído. Pelo menos não na nossa noção de tempo. Eternamente, sim, vai chegar um momento onde todas essas coisas falsas vão deixar de existir e somente aquilo que é de Deus vai passar a existir. Mas quando nós analisamos a nossa breve temporada terrena, né, a nossa história, existem coisas que não são verdadeiras, que duram muito mais do que a gente imagina. Meus irmãos, o que acontece com Gamaliel é que Gamaliel fica em cima do muro. Ele diz, eu não preciso decidir se isso vem de Deus ou não. Eu não preciso decidir se Jesus é quem ele diz ser. Eu não preciso decidir se os apóstolos são testemunhas verdadeiras de Jesus ou não. Eu não preciso, eu só preciso administrar. É interessante que isso é contrário ao que Jesus disse. Jesus nos diz lá em Mateus capítulo 12, versículo 30, que quem não é com ele é contra ele. Se você não é declaradamente a favor de Jesus Cristo, seguidor de Jesus Cristo, ele está dizendo, você está contra mim. Não tem aquele que gosta, mas não segue. Não existe isso. Pode existir na sua cabeça, mas na de Jesus não existe. Jesus fala, ou você é meu discípulo, ou você está contra mim. Não adianta só me admirar. Isso para mim é estar contra mim. Então, o conselho de Gamaliel, ele tem uma parte verdadeira e tem uma parte, né, que não é verdadeira. De fato, a obra dos apóstolos, aquilo que foi deixado por Jesus Cristo na mão dos apóstolos, não foi destruído. Houve inúmeros massacres, inúmeras perseguições, mas aquilo não acabou. O cristianismo, a pregação de Jesus Cristo, ela continua crescendo, ela cresceu e continua crescendo até hoje.
Tanto é que nós estamos aqui, em Pernambuco, pregando a mesma mensagem dos apóstolos. A história conta uma ironia que eu acho muito interessante, de um filósofo francês chamado Voltaire. Voltaire, como ali um dos grandes pensadores do início do renascentismo, ele defendia a ciência acima da fé. O início da idade da razão, né? E ele defendia que no ano 1776 ele fez uma declaração que ele achava que a ciência ia crescer a tal ponto que em 100 anos a Bíblia estaria extinta. Que ninguém mais ligaria para a Bíblia, ninguém mais se importaria com a Bíblia. Voltaire morreu e cerca de 50 anos depois, a Sociedade Bíblica de Genebra comprou a casa de Voltaire e transformou numa gráfica de Bíblia. Aquele que achava que a Bíblia não existiria mais, a própria casa dele virou uma gráfica de Bíblia. Há inúmeros homens e mulheres que fizeram planos contra Deus, contra o cristianismo, contra o seu Filho amado Jesus Cristo. E há inúmeras histórias de que o cristianismo perseverou, viveu e proliferou. Uma das igrejas hoje mais perseguidas no mundo é a igreja da China, por conta do comunismo. O comunismo, ele prega que o Estado é Deus. Para poder o Estado ser Deus, nenhuma outra religião pode assumir esse papel. Então, o cristianismo é uma ameaça para o comunismo. E aqui fica a dica, é impossível você ser cristão e comunista ao mesmo tempo. A igreja verdadeira da China, e não a igreja estatal, ela cresce no mundo subterrâneo. Ela cresce se reunindo em casas. Ela cresce abaixo do radar. E a gente não tem a mínima ideia do tamanho da igreja da China. Porque como está debaixo de intensa perseguição, a gente não sabe qual é o tamanho da igreja da China. Mas aqueles que testemunham, aqueles que têm trabalho ali na China, falam do tamanho, do crescimento, do avivamento que Deus tem feito ali dentro da China. Cultos que duram o dia inteiro. Começam de 8 horas da manhã e terminam 10 horas da noite. Porque qual será a próxima oportunidade de cultuar a Deus? De estar com os irmãos, de aprender a palavra de Deus. Todos aqueles que declaram cristãos estão com sua cabeça a prêmio, literalmente falando. Meus irmãos, o que Gamaliel nos ensina aqui é que as coisas de Deus e o propósito de Deus para nós, ele é atemporal. Ele perpassa todas as gerações. O propósito de Deus, a verdade de Deus, não é um fogo de palha. Não é uma coisa que a gente confia e depois vai dar errado. Não é um mau investimento, porque vem do próprio Deus. Você pode apostar todas as suas fichas naquilo que Deus deseja para nós, porque vai dar certo. Vem dele, vem do Criador de tudo, vem do dono da história. A gente não perde nunca. Então o propósito de Deus, ele é atemporal. E a gente fica perdido, procurando um propósito, sem achar, porque nós não entendemos que quem dá propósito a algo é quem o criou. Eu não posso usar um livro para comer, porque ele não foi feito para comer. Quem criou, criou com outro propósito. Deus nos criou. Você não vai encontrar o seu propósito dentro de você mesmo. Você vai encontrar o seu propósito no seu Criador. Então não é procurando nos seus prazeres, não é procurando nos seus sofrimentos, não é procurando no seu trabalho, não é procurando na sua família, não é procurando, é recebendo como revelação do próprio Deus que o criou. Este é o mesmo propósito desde a criação do mundo até o final. Deus é quem definiu o propósito do ser humano. O texto continua. Gamaliel aconselha que o Sinédrio não façam nada com os apóstolos, mas eles não ouvem essa parte do não façam nada. E a Bíblia nos fala que os apóstolos foram açoitados. Todos os apóstolos. A gente não tem como ter certeza de quantos açoites eles levaram. O normal
eram 39. Porque a lei mandava que 40 era o máximo. Que ninguém deveria, se levasse 40 uma vez na vida, não levava mais nunca. Então o que eles faziam? Então tá bom, não vai dar 40 não, ainda vai dar 39. E aí eles se deitavam no chão, sem a parte de cima, né? Uma parte das chicotadas era no peito e outra parte da chicotada era nas costas. 1/3 na frente, 2/3 nas costas. Então 13 e 26, né? 13 chicotadas no peito e 26 chicotadas nas costas dos 12 apóstolos. Enquanto eles eram chicoteados, trechos da lei eram citados que supostamente eles estavam desobedecendo. Tá? É aquele pai quando vai disciplinar o filho, né? O menino vai apanhando e vai ouvindo. Você, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Pronto. Mas eu quero que você pare para pensar no seguinte. Depois que você apanha desse jeito, sua pele vai ficar marcada. Seu peito vai ficar marcado. Suas costas vão ficar marcadas. Era a maneira como aquele tribunal tinha de dizer assim, olha, eles têm uma cicatriz para mostrar a situação de desgraça deles. Para mostrar que eles estão descumprindo a lei. Para mostrar que eles são pecadores. Para mostrar que eles são rebeldes. Para mostrar que Deus não dá o favor a eles. E eles tentam, versículo 40, ordenando-lhes que não falassem no nome de Jesus. Da primeira vez não fizeram nada, mandaram e disseram, ó, vocês não podem falar o nome de Jesus. Ele disse, ó, a gente não pode obedecer esse negócio aí não. Ele podia ter ficado calado, mas eles já disseram, a gente vai desobedecer, tá? Agora açoitado. Não, talvez agora açoitado eles se liguem no que eles estão fazendo, né? Já é a segunda vez. Meus irmãos, de longe, o que mais chama atenção nesse texto é como os apóstolos reagiram. A Bíblia fala aqui no versículo 41 que eles se retiraram do sinédrio muito alegres. Como é que pode? Com o corpo deles sangrando severamente. Eles não estavam assim... Porque podia dizer assim, saíram do sinédrio andando, né? Eles saíram muito alegres. E a gente, se não tiver uma coisa gostosa para comer, se não puder passear, se não puder viajar, tá triste. Os caras açoitados estavam não só alegres, nem contentes, nem faz parte, né? Conformados. Eles estavam muito alegres. A vingança não encheu o coração deles, o desânimo não encheu o coração deles, mas a alegria preencheu o coração deles. Meus irmãos, o que é que movia o coração dos apóstolos, que fazia com que eles se sentissem alegres num momento tão difícil? O propósito que Deus havia dado para eles. Aquele sofrimento para eles não era uma maldição. Aquele sofrimento para eles era uma indicação de que eles estavam no caminho certo. Que eles estavam fazendo exatamente aquilo que Jesus havia mandado eles fazer. A missão da vida deles era seguir Jesus Cristo. A missão da vida deles era amar Jesus Cristo mais do que todas as coisas. Cristo já tinha e já anunciou que isso pode acontecer com quem seguir a ele. Jesus disse, olha, o mundo me odeia. Ele vai odiar vocês também. O motivo por qual eles estavam sendo açoitados não era porque eles estavam trabalhando e fizeram um mau trabalho, eles foram açoitados. Não é porque eles estavam sendo intragáveis. Não era porque eles estavam sendo pessoas ruins. O motivo pelo qual eles estavam sendo açoitados era porque eles eram crentes em Cristo Jesus. Só. Para eles, sofrer por Cristo
Era uma honra. Eles não estavam seguindo os propósitos desse mundo. Os propósitos desse mundo, a gente tem uma vida boa, confortável, uma família, né? Filhos obedientes, ter um bom carro, né? Uma boa casa, poder passear, viajar. Esses são os propósitos desse mundo. Mas esse não era os propósitos dele. Qual era a casa que os apóstolos tinham? Qual era a marca do jegue? É pé, não tem casa, vai para onde precisa. Meus irmãos, e aqui eu preciso ler alguns textos para vocês. Eu quero só que vocês acompanhem com atenção. Mateus 5, versículo 12. Jesus diz assim: alegre-se e exultem. Versículo 11. Bem-aventurados são os que, quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vocês, alegre-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Quando nós chegamos em Filipenses capítulo 1, versículo 29. Porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo, e não somente de crer nele. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 4. Sabemos, irmãos amados por Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso evangelho não chegou a vocês em palavra, mas também pelo poder do Espírito Santo, e em plena convicção. E vocês sabem muito bem que foi o nosso modo de agir para o próprio bem de vocês. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 4. É por isso que nós mesmos nos orgulhamos de vocês nas igrejas de Deus, por causa da perseverança e da fé que vocês demonstram em todas as perseguições e tribulações que vocês estão suportando. 2 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Primeiro Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá a repentina destruição. Como vêm as dores do parto, a mulher que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Meus irmãos, sofrimento e cristianismo não são duas coisas diferentes. Jesus nunca quis, nunca fez pintar um quadro lindo e dizer assim, vamos comigo. Jesus sempre foi verdadeiro. Jesus sempre foi verdadeiro com a dureza do que significa seguir a Ele. Com a renúncia que significa seguir a Ele. Jesus parece que passa mais tempo expulsando seguidores do que atraindo. Multidões seguiam Jesus, mas discípulos é outra coisa. Nós não devemos ir atrás do sofrimento. Eu sou cristão, tenho que sofrer. Não. Quando nós nos dedicarmos verdadeiramente ao Evangelho. Enquanto você estiver perseguindo única e exclusivamente os padrões e os propósitos desse mundo, não se preocupe não, você não vai saber nem o que é sofrimento por Jesus. O diabo vai deixar você quietinho. Se empolgue, se perca, viva. Mas quando o nosso prazer, quando o nosso propósito está em viver para Cristo, para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus, o diabo se levanta. Ele se opõe. Deus permite perseguição para refinar a sua igreja. É interessante quando a gente lê sobre isso, gente sendo açoitada, gente correndo risco de vida. Isso para nós é estranho, porque na nossa realidade brasileira, onde ainda há uma liberdade religiosa, é estranho para nós. Mas é extremamente relevante para muitos países que estão ali pintadinhos naquele quadro. A visão do que é prometido na glória é algo que alimenta, é algo que sustenta aquela fé. Eu, sinceramente, não sei o que aconteceria com a igreja brasileira
se ser cristão virasse crime no Brasil? Será que as igrejas iam continuar cheias como elas estão? O que trouxe alegria para o coração deles aqui é que quando nós temos um propósito real, profundo, vantajoso, pela fé, Jesus está dizendo assim: o que eu tenho para dar para vocês é tão incrível, é tão maravilhoso, que vale a pena vocês morrerem por isso. Jesus, quando fala ali no Sermão do Monte, faz: olha, quando perseguirem vocês, por que vocês tomaram a decisão de serem cristãos? Quando eles começarem a inventar mentiras sobre o religioso, sobre a caminhada de vocês. Quando vocês começarem a ser torturados por conta de serem seguidores de Jesus, se alegrem. Na glória tem um tesouro separado para vocês. Não é um propósito em vão. A Bíblia fala que Jesus Cristo suportou a cruz pela alegria que lhe estava proposta. A cruz não foi boa. A cruz não foi prazerosa. Ai, que coisa boa. Hoje eu vou para a cruz. Ele suou sangue. Ele sofreu. Mas ele sabia que depois da cruz teria a ressurreição e a sua glorificação. Ele sabia que por conta da cruz, ele teria um povo salvo por meio do seu sangue. A alegria proposta no coração de Cristo era a sua entronização e éramos nós o seu povo ao redor dele. O propósito de Deus para nós, ele é inextinguível, você não vai poder apagar. Existe um livro chamado Livro dos Mártires, que conta a história dos mártires cristãos, pelo menos de alguns, né, que é impossível contar de todos, só quando chegar no céu que a gente vai saber o tamanho desse livro. De todos aqueles que morreram pela sua fé em Jesus Cristo, desde o comecinho da igreja até a Reforma Protestante. Histórias terríveis, humanamente falando, terríveis, mas numa fé que você fala: rapaz, eu não sei se eu consigo não. Esse livro conta a história de uma mãe vendo seu filho sendo assassinado. Onde o cume da cabeça da criança está sendo arrancado com a faca. Para que ele negue a Jesus. E a mãe diz para o filho: não negue. Cristo vai botar uma coroa na tua cabeça. Se a nossa motivação para viver, se o nosso propósito é algo que de alguma maneira pode ser arrancado de você, seja pela fatalidade, pela circunstância, pela morte, pela doença, eu quero dizer para você: seu propósito é muito fraco. Seu propósito não é o propósito de Deus. Porque o propósito de Deus, ele não pode ser arrancado de nós, ele não pode ser apagado. Afinal, qual era o propósito dos apóstolos? Que trouxe tanta alegria para eles? O propósito de todo ser humano é viver inteiramente para a glória de Deus. Enquanto desfrutamos do nosso Deus. Então há um desvio. Há um desvio. A gente não quer mais viver para a glória de Deus, a gente quer viver para o nosso próprio reino. A gente quer viver para o nosso próprio prazer. Tudo que os apóstolos faziam, desejavam, planejavam, consideravam, eles ponderavam se correspondia a esse propósito da vida deles. Meus irmãos, Deus deixou um curtíssimo tempo, que é o tempo da nossa vida, para que a gente possa não só descobrir como cumprir o propósito de Deus para nossas vidas. Aqueles homens, açoitados, machucados, humilhados, por algo nobre, porque estavam pregando o nome do Senhor Jesus Cristo. O que é que eles fazem depois? Versículo 42. Todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e pregar o nome do Senhor Jesus Cristo. Eles voltaram para o templo. Não uma vez, mas
Todos os dias. Eles continuaram divulgando o nome do Senhor Jesus publicamente para as massas. Não só isso. Não só publicamente, como individualmente, ensinando de casa em casa. Todos aqueles que queriam conhecer mais Jesus. Daqueles que queriam saber mais de Jesus. Eles iam lá. Não só os apóstolos, como a igreja. Por quê? Porque esse é o nosso propósito. A mensagem deles era uma só. Jesus é o Cristo. Jesus é o prometido. A palavra Cristo significa prometido. O propósito que Deus dá para nós não é uma coisa que o mundo entende. Não é uma coisa que o mundo valoriza. Dizer para o mundo que a gente ama vir para a igreja no domingo, vocês estão perdendo. Que a gente tem prazer de não se entregar aos prazeres, mas de vivenciá-lo da maneira como Deus reserva para nós. Que o dízimo para mim é honra e não tributo. É algo que eu tenho prazer de dar ao meu Deus em adoração. Para o mundo é loucura. O propósito de Deus é que a gente possa levar Jesus Cristo. Porque o levar Jesus Cristo transforma vidas. Completamente. Deus tem um propósito maior do que você mesmo. Isso é maravilhoso. Sabe uma das coisas que eu acho fantástico de seguir a Jesus Cristo? Como o propósito de Deus é atemporal, ele não envelhece. É impossível de você me impedir de eu viver de acordo com o meu propósito. Pastor, aí Paulo que ficou preso, ele orava. Pregava para o guarda. Escrevia carta. Se ele tivesse um naufrágio, ele pregava no naufrágio. Se ele tivesse entre os sábios, entre os entendedores, ele pregava para os entendedores. Meus irmãos, é um desperdício a gente viver esse mundo só para nós mesmos. Há uma frase que se divulga muito, né? A vida é curta. Aproveite. Ela passa num instante. Mas o que a palavra de Deus nos ensina é a eternidade é longa, se prepare. Eleve seus olhos. Veja além. Meus irmãos, que nós possamos encontrar verdadeiramente com Cristo Jesus. Aquele que vem sendo anunciado há mais de 2 anos. A mensagem que não envelhece, que não caduca, que não passou. Continua com o mesmo poder por uma razão simples. O nosso Cristo ressuscitou. Está sentado no trono. Reinando sobre o universo. E dizendo assim, preguem. Levem a pessoas que eu quero alcançar através da mensagem que eu dei a vocês para carregar. Vamos baixar nossas cabeças. Senhor, nosso Deus, nosso amado e maravilhoso Pai. Queremos te pedir perdão, Senhor Deus. Pelas inúmeras vezes que a gente deixa as coisas desse mundo, Senhor Deus, turvar a nossa visão e nos perder, ó Pai, nas demandas que Ele tem para nós. Nosso chamado, Senhor Deus, não é para viver como um extraterrestre, Senhor Deus. Nós temos trabalho, nós temos casa, nós temos filhos para cuidar, carros para consertar. Mas essas coisas não podem, não devem ser o nosso propósito. Que haja um resgate, ó Pai, no nosso coração. Que haja um resgate no entendimento, na profundidade de qual é a nossa missão, Senhor. Que haja inquietude no nosso coração, Senhor Deus, ao observar que a nossa vida está indo na direção contrária que a Tua palavra nos chama para fazer. Que haja as mudanças necessárias, Senhor Deus, na nossa vida, para a gente voltar a estar no centro, ó Pai, da Tua vontade. Nos ajuda, Senhor Deus, na simplicidade do nosso dia a dia, nos afazeres, Senhor Deus, a estar com os nossos olhos, ouvidos e coração atentos para as oportunidades que o Senhor nos abre, Senhor, para vivenciar o Teu Evangelho. Nos livra, Senhor Deus, de ter uma vida vazia, de ter uma vida correndo atrás do vento.
com essa fala terrível que a gente vive falando que a gente está na correria, enquanto o Senhor nos chama para viver por propósito. Por isso nós clamamos a Ti, Senhor Deus. Nos ajuda. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.